Carlos, sou aqui presidente do PT Guará. E hoje a gente fez um evento com o Gilberto Carvalho para debater vários assuntos da conjuntura, todas as eleições municipais, como também alguns problemas de conjuntura que estão acontecendo no país, o nosso governo federal. E foi um evento muito rico, com muitas ideias, uma fala muito boa, todo mundo saindo com muita disposição de fazer mais e mais pelo nosso país. Pessoas aqui não só do Guará, como de outras satélites, outras cidades do DF, contribuíram bastante. Quero agradecer aqui imensamente a todo mundo que participou e ao companheiro Gilberto Carvalho, que se dispôs a vir ao Guará, se colocou à disposição para outros momentos, e dizer também que a gente vai fazer mais e mais atividades como essa, trazer companheiros do governo federal, companheiros do DF, de cidades. Queremos debater o Guará, né, tanto na cultura, na saúde, tantos problemas que a gente tem aqui também. Então vem pra cá, vem conversar e vamos cada vez mais trazer mais e mais gente e acumular mais força nesse período até 26 e até 30 e até 34 e assim diante. E a gente então precisa ir além da contagem de votos. A gente precisa tentar entender o que está por trás desse processo. A gente praticava fortemente isso que vocês estão fazendo aqui, do debate, as diversas correntes dentro do partido tinham um grau de politização muito grande e de formulação. Nós decidimos que o nosso programa era o chamado Programa Democrático Popular e que a nossa estratégia era uma estratégia não de vanguarda que vai à frente iluminando o povo, não. Era uma estratégia de maiorias que a gente chamava. E que a gente ia construir uma hegemonia, ou seja, uma influência forte no povo brasileiro na perspectiva da construção de uma sociedade nova, diferenciada. E que nós, para isso, tínhamos dois instrumentos muito importantes. Ali ficou bem clara essa definição. O famoso pé dentro, pé fora. A luta social e a luta institucional. Nós viemos das lutas sociais. O PT nasce como uma explosão política de um acúmulo de lutas sociais, sindicais, cidadãs e assim por diante. E o PT decide manter-se nessa perspectiva de manter o pé firme na luta social. Fomos demonstrando que era possível governar de um jeito novo, invertendo prioridades, fazendo participação popular, repensando democraticamente as cidades. Em 2002, fruto desse processo, ganhamos a eleição, demos uma lição de como se governa para os pobres, incluindo os pobres no orçamento, tivemos orgulho de ter acabado com a fome e fomos repetindo governos, ganhamos 2002, 2006, 2010, 2014. A sociedade brasileira respirava um clima democrático. Havia um otimismo no país, o Brasil se colocava no mundo como um grande ator da paz, né? Lula virou um personagem do mundo e assim por diante. Nós começamos a perder o equilíbrio da presença junto do povo na luta social, do amor pelos pobres, da presença solidária nas periferias e começamos a tomar muito gosto pelo institucional. Não é fácil. Quantos de nós começaram a perder o sentido coletivo e o partido ser um partido de mandatos? As correntes nossas foram perdendo a sua força de formulação, que aí veio também a crise do socialismo, veio a perda daquela mística que nos empurrava, e nós fomos nos afastando do povo e começando a pensar de um jeito muito estranho, achando que a gente mudaria o Brasil a partir do governo, a partir dos parlamentos, a partir da esfera institucional e não na luta de classes. Isso foi fatal para nós. Eu não tenho preconceito nenhum contra a igreja evangélica, porque eu acho que eles fazem um trabalho muitas vezes competente, extraordinário, de acolhida. Então não compete condená-los, compete olhar e pensar o que nós temos que fazer para recompor esse processo. Eles conseguiram criar uma revolução cultural na nossa sociedade. Os valores que nós tentamos, desde a nossa fundação, propagar, que é o coletivo, que é a causa comum, que é o bem do povo, se transformaram cada vez mais em valores individuais, em perspectivas de... Você perguntava para o moleque antes o que ele queria ser, ele falava que queria ser médico, ou pedreiro, ou carpinteiro, ou engenheiro, coisa assim. Agora pergunto para o meu neto de 7 anos,
Gael, o que você quer ser? Quero ser influencer, vô. Nós, embora estejamos no governo, somos cada vez mais, vamos botar na cabeça isso, minoria na sociedade. E o curioso é o seguinte, que a classe média, tradicionalmente farisaica, com a cultura escravista que ela tem, embarcasse nesses valores que a gente chama de nova forma de fascismo, que é esse fundamentalismo, essa rejeição ao outro, essa coisa da falta de diálogo. Se você tem uma religião diferente da minha, eu sou contra você. Se você torce contra o time, eu te mato, eu te excluo e assim por diante. Que a classe média embarcasse nisso era até natural. O duro que nos dói no coração é ver que as nossas periferias que eram vermelhas deixaram de ser vermelhas. Isso não é uma categoria sociológica, isso é uma tragédia para nós, porque aqueles que nós mais amamos, por quem nós mais lutamos, não estão com a gente. Cada vez progressivamente não estão com a gente. Portanto, você ter governo e ter minoria no Congresso, fragorosa como nós temos, porque nós ganhamos a eleição para o Executivo, mas perdemos terrivelmente a Câmara e o Senado. Você ter minoria no meio econômico, nos meios de comunicação, mas também na sociedade, coloca para nós um desafio enorme para o nosso partido e para o nosso governo. Aí eu queria dizer o seguinte, bom, Gilbertinho, peraí, o governo está indo muito bem. Se o Lula vier aqui agora, entrar aí, chegar aqui, ele vai passar para a gente uma ideia de que ele está muito feliz com o governo. Porque cresce o emprego, cai o desemprego, a massa salarial está crescendo, a economia do país está retomando. Os programas sociais, como ele dizia agora na sexta-feira, para o pessoal interreligioso que foi lá visitá-lo, aqueles que foram visitá-lo na prisão, houve uma belíssima cerimônia na sexta-feira lá na Alvorada, e ele dizia, daqui para frente, nós plantamos 2 anos, agora nós vamos colher. Então, ele está com uma visão muito otimista. O nosso orçamento nacional foi sequestrado como em nenhum país do mundo existe. 24% do orçamento foi transformado em emendas parlamentares. Na Alemanha isso é 3%, nos Estados Unidos é 2%, na maioria dos países é 1%. Então tem lá uma quantia para ele trabalhar, mas não é essa loucura. Então, de um lado, o orçamento de política pública para fazer mudança no país vira um orçamento na mão de parlamentares, que, claro, os da esquerda, os progressistas, fazem coisas ótimas com as emendas, mas a grande parte usa essas emendas para quê? Aí, gente, vem uma reflexão que eu acho que nós temos que fazer nesse momento, é o seguinte: o que é, nesse contexto, um governo bom? É um governo que faz coisas pelos pobres, que faz obras sociais, que mexe na infraestrutura, PAC, muda a cara do país e tal. Se nós não nascemos para governar o país sazonalmente, de vez em quando, para depois o povo cair na merda de novo. É uma irresponsabilidade nossa. Nós temos que dar sustentação para o nosso projeto, que é um projeto que tem que mudar a sociedade. E aí nós temos que acreditar numa coisa, ou não. Quem muda a sociedade não é o governo, é o povo organizado na luta de classe. E para isso nós temos que fortalecer a sociedade, fortalecer os movimentos sociais, dar recursos, dar formação, dar oportunidade para que as pessoas possam, de fato, para que a sociedade possa organizar, para que a gente tenha condições de dialogar de novo com esse povo que se afastou de nós, por bandeiras moralistas que não tem nada a ver conosco. Eles construíram um muro. Eu falei outro dia ao presidente Lulinha, pelo amor de Deus, se em 2004, 2005 nós trouxemos o povo de volta por razões econômicas, porque mudou a vida do povo, conversar com o povo, estimular uma horta comunitária, estimular que haja uma regra de condomínio fraterno e não essas coisas excludentes, estimular que o pessoal se associe de alguma forma, fazer um pequeno empreendimento, trabalho de base. Pois bem, então, pessoal, eu vou concluindo, para que eu quero ouvir vocês com uma visão que não é pessimista, não. Vamos lembrar do grande.
realista na análise e otimista na ação, mística e luta na ação. Nós temos 2 anos ainda. É como um jogo em que meu Palmeiras está perdendo de 2-0 do Corinthians e agora vamos ajeitar o time para virar esse jogo. Nós podemos virar esse jogo. A nossa militância, nós temos 2 caminhos a construir aqui. Um deles é não deixar de pressionar o nosso governo para que retome um caminho de priorizar não apenas o trabalho social, mas a comunicação. Nós temos que mudar a comunicação desse governo. Nós temos que mudar, o povo tem que saber o que nós estamos fazendo, caramba. O pessoal tem que saber e saber interpretar. O presidente Lula precisa vir mais à televisão falar direto com o povo. Nós precisamos ter um povo conosco, porque é com esse povo que nós vamos fazer a mudança na sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a todos vocês que falaram, aos grupos que elaboraram essas questões. Regular e conversar um pouco sobre política, esse estímulo é tão importante, porque aí surgem as ideias, a gente se anima mutuamente. Então a história de retomar, aqui no diretório do Guará, por exemplo, a gente podia pensar nisso, de voltar a estimular agrupar o pessoal nos comitês, aí começa a surgir boas ideias. A periferia de Brasília, gente, está cheia de coisa boa acontecendo. Na estrutural, em vários outros, eu sei de iniciativa de economia solidária, de cozinha comunitária. E a gente fala, não, nós temos que ir para a base. Precisa conversar mais entre nós, nos agrupar, não só para ficar se curtindo, mas para ir pensando coletivamente formas criativas. Veja como essa noite aqui foi boa, as falas que tiveram aqui. Veja como a gente tem capacidade, quando a gente se junta, de propor saídas. Bolsa Família. Outro dia eu fui falar com a Eliane Aquino. A Eliane Aquino é a nossa companheira que está lá no MDS, que é o Ministério do Hélio, que o Hélio é o ministro, que coordena a Bolsa Família. Ela falou, eu dou toda a razão, nós temos que acordar. Intervalo do primeiro para o segundo tempo. O jogo está duro, mas dá para acordar. E não vamos só esperar do governo, tem toda a razão. Nós, partido, temos que ter mais atividade, mais ação, mais capacidade de reação, mais criatividade, abrir espaço para a juventude, procurar estimular essa conversa entre a base, fomentar isso, e não ficar apenas nessa rinha de disputa interna que enche o saco e ninguém mais suporta. Sobre a questão das eleições municipais, é verdade, eleições municipais, elas não dá para dizer que automaticamente ela vai nos condenar a perder 26. Ser derrotado nas municipais, como já foi dito muitas vezes, tem muito a ver com a eleição parlamentar. Quem ganha a eleição municipal tende a reeleger parlamentares. Portanto, a previsão de que nós vamos sofrer de novo uma derrota parlamentar está dada por quê? Porque a grande maioria desses prefeitos teve a sua campanha financiada por emendas parlamentares. O prefeito vai dar o que pode para poder retribuir, porque ele espera que de novo, ele seja prefeito, que de novo a emenda chegue para ele, então é um círculo vicioso. Então nós estamos lascados, vamos continuar tendo um parlamento conservador provavelmente. Agora, em relação às eleições presidenciais, a história mostra que não é bem assim, não tem um reflexo direto não. Nós tínhamos ido muito mal em 20 e 22 ganhamos uma eleição. 20 foi a pior eleição nossa para prefeito e tal, e 22 ganhamos uma eleição. Então, mas ela faz um alerta para nós. O importante da eleição municipal é mostrar para nós o enraizamento dessa direita, que se antes tinha aparelho, recurso, meio de comunicação, não tinha militância. Qual é a novidade? Agora eles têm militância. Não é só robô, não. Eles usam muito robô, mas não é só robô, não. É impressionante como eles têm militância, como eles ganharam uma mística própria deles, né? por esses métodos mais criminosos que existem, por essa loucura toda, mas eles ganharam militância. Nós temos que ter compreensão disso e saber que se nós não tivermos a nossa militância, que era o grande sempre o nosso trunfo, mobilizada, com mística, com vontade de luta, nós não vamos vencer. Então aí tem esse desafio que é muito importante.
Eu acho que isso era o mais importante que eu queria comentar, retomando o agradecimento a vocês. Eu aprendi muito aqui essa noite e vamos continuar. Quando quiser bater papo de novo, tragam o senhor Zé, tem vários companheiros aí que podem fazer. Vamos manter esse hábito de uma conversa de vez em quando, né? E vamos estimular os núcleos, vamos estimular os comitês, é muito importante isso. E vamos, quem sabe, bancar essa ideia dos retomar os inoxidáveis, Fabiano, para o Lulinha sentir a força da base dele. Pessoal, eu sou Léo Cunha, diretor aqui de formação política do PT do Guará. Tá? Nós tivemos hoje um evento muito legal com o Gilberto Carvalho, que falou com toda a comunidade petista do Guará, né? Bateu um papo muito interessante sobre essa conjuntura que nós vivemos agora, no pós-eleição, né? Nisso de viver um governo bom, mas que repete êxitos do passado, numa sociedade que piorou muito, né? E nos ajudando a pensar o PT para o futuro, mostrando o que tem de ruim, o que nós temos de bom, e falando das competências da direita, né? Porque a gente não tem que dizer só o que a gente errou, não, os caras têm méritos, né? E o que a gente tem que aprender para a gente ser assertivo, né? Porque senão, se a gente não se mexe, o cenário é ruim. Então a gente precisa mudar como a gente lida com rede social, como que a gente lida com presença na periferia, que é uma coisa que a TV Travessia fala muito, né? Eu acompanho sempre vocês online, então a gente precisa pensar nisso. A gente não pode continuar sendo vítima da burocratização. E a gente não pode deixar Lula sozinho no palácio. Ele precisa do nosso acolhimento, mas também da nossa pressão. Porque ele está só, gente, o Lula está só. A gente precisa envolver o Lula como ele foi envolvido em Curitiba. Vamos fazer a mesma coisa no Planalto, isso foi o Gilbertinho que cantou a pedra. Vamos lá, vamos começar nas quartas-feiras, para frente do Planalto, colocar uma faixa, falar bom dia, boa tarde, presidente. Mas ó, estamos aqui, não esquece da gente. A gente precisa pressionar também o homem um pouquinho, mas vai ser uma pressão que vai ser boa para ele. Valeu? Gente, um abraço grande. Sigam o PT Guará nas redes. A gente tem um alcance hoje que fala com o Brasil todo. O Guará está sendo um novo ponto revolucionário aqui no DF para a gente pensar. O Guará tem uma coisa fantástica, que o pobre mora perto do rico, a classe, todo mundo está misturado, e isso é uma coisa que quase não existe no Brasil. A gente precisa usar o Guará como laboratório para inovar. E pensar em formação, pensar Paulo Freire. Nenhum de nós sabe o que precisa saber. A gente precisa descobrir cada vez mais. O professor hoje é surpreendido por um aluno que sabe coisas que ele não sabia. Então é o seguinte, gente, formação é para todos, o tempo todo. Ninguém se basta mais. É muita coisa para a gente aprender. Então vamos continuar. A gente tem isso aqui todo mês. E a cada 2 meses um evento maior. Como agora vem janeiro e dezembro, né? A gente vai voltar pesado em fevereiro. Fevereiro vai ser o Agnello aqui conosco, né? E estamos começando a divulgar esses eventos. A gente quer trazer o Zé Disseu pra gente, né? Para falar aqui no Guará. E a gente quer trazer vocês que não são do Guará. Hoje teve gente de Ceilândia, teve gente do Plano Piloto, da Asa Norte. Gente, o que a gente está fazendo no Guará aqui é mágico. Com muito foco, muita força no Comitê Popular de Luta, lá com o nosso companheiro Afonso, que todo último domingo do mês a gente está lá na Rua de Lazer do Guará, que a gente precisa ocupar, né? Então, gente, nos sigam, façam força junto com a gente. A esquerda tem que estar presente na rede social. E deixar de linguagem panfletária, isso é coisa do passado. A gente precisa falar de linguagem de meme. Qual o meme de esquerda que você pensou hoje? Vai lá e posta. Valeu? Obrigado, gente.